Você sabia que existe uma forma segura e rentável de você investir o seu dinheiro emprestando ele para o governo? Pois é. Hoje a gente vai desvendar o mundo dos títulos públicos, descobrir a diferença entre investimentos pós-fixados e pré-fixados e saber qual que rende mais. Então pega o papel e a caneta porque vai ter muita informação hoje e você vai entender de uma vez por todas essa bagaça. Então bora pro papo. Fala galera, Elide por aqui, nesse que é o segundo vídeo da nossa série de renda fixa. Só para te relembrar, no primeiro vídeo a gente falou sobre quais eram os indicadores econômicos e a importância de cada um deles. Então se você ainda não viu, depois desse vídeo aqui, confere lá para você poder não ficar boiando e aproveita para se inscrever no canal e chapuletar o sininho para você não perder os próximos vídeos da série. Nesse vídeo daqui, a gente vai entrar de fato no universo dos investimentos da renda fixa. Mas primeiro você precisa entender qual que é a diferença entre um investimento pré-fixado e um investimento pós-fixado, para depois eu te falar como que a gente empresta o dinheiro para o governo e receber uma graninha em troca. Pré-fixado e pós-fixado são modalidades de investimento dentro da renda fixa. Existem os CDBs, as LCIs, as LCAs, o Tesouro, todos eles têm essas duas modalidades. Hoje a gente vai falar especificamente do Tesouro Direto. Mas fica relax, que essa sopa de letrinhas a gente vai tratar num outro vídeo aqui da série. Ah, então qual que é o melhor? O pré ou o pós-fixado? Calma, jovem. Tu ainda nem entendeu a diferença entre um e outro? Então, quando a gente fala que o investimento ele é pré-fixado, é porque a gente já sabe na largada, certinho, o quanto que esse investimento vai render por ano durante todo o período. Tipo assim, um investimento que rende 10% ao ano por 2 anos, pode acontecer o que for, mas durante os próximos 2 anos ele vai te entregar 10% em cada ano. Já o pós-fixado não vai te gerar um rendimento fixo. Esse rendimento ele vai estar atrelado a algum indexador econômico, que pode ser a Selic, o CDI ou até o IPCA. Então, conforme esse indexador vai variando, a sua rentabilidade ano a ano vai variando junto. Deu para você entender a diferença entre o pré e o pós-fixado, né? Então agora vamos falar de fato sobre os investimentos. Você já pensou se ao invés de você ficar pagando imposto e mais imposto, você passasse a receber DIN do governo? Pois é, com o Tesouro Direto você empresta DIN para o governo e ele te devolve com juros. Esses títulos que o governo vende são fundamentais para ele conseguir financiar vários projetos que ele tem, como, por exemplo, alguma infraestrutura, projetos relacionados à saúde e até mesmo à educação. E esse negócio é seguro de investir? Boa pergunta. O Tesouro Direto é o investimento mais seguro do país, porque o governo só não vai te pagar se a gente tiver um calote geral ou então se o país quebrar. E se isso acontecer, jovem, a gente vai estar em maus lençóis. Tu quer uma outra boa notícia? Você consegue começar investindo com pouco mais do que R$30. E no mínimo você só precisa comprar 0,01 unidade de título. O primeiro tipo que a gente vai falar aqui é o pré-fixado. Ele é um tipo de título que na largada o governo já te fala o quanto que ele vai te pagar por ano. E essa taxa ela vai variar pouco, mas de acordo com o prazo do título. Se você segurar esse título até o final do vencimento, não importa o que aconteça, o governo vai te pagar o combinado. Só para você ter uma ideia, hoje eles estão pagando de 10,5% a 11,2% ao ano. O outro título que a gente tem é o Tesouro IPCA+. E o nome dele já explica muito qual que é o esquema aqui. Ele vai te pagar 100% do IPCA, que é a nossa inflação, mais um pichuleco. Esse pichuleco é a taxa já pré-definida na largada. Mas isso não faz com que esse título seja um pré-fixado. Porque como ele tem o IPCA variando ao longo do tempo, então a rentabilidade dele também vai variar ao longo do tempo. Por isso ele é um pós-fixado, beleza? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! O intuito desse título é te proteger da inflação e manter o poder aquisitivo do seu dinheiro. Porque pensa comigo, se a inflação for para as alturas, você está tranquilo, porque o título está te rendendo 100% dessa inflação mais um valor. Ou seja, você está tendo uma rentabilidade acima da inflação, que é o que a gente chama de rentabilidade real. O seu dinheiro está realmente ganhando valor com o tempo. Igual o Tesouro Pré-fixado, você consegue começar com pouco DIN. R$30 e uns centavinhos é o suficiente. Tem outro negócio que eles também têm em comum. Os dois, você tem a possibilidade de escolher a opção de receber juros semestrais. Nesse caso, a cada 6 meses você vai receber uma grana referente aos juros desses títulos. Percebe que se você recebeu esse dinheiro, ele deixou de estar lá rendendo para você. Então, na minha estratégia, eu prefiro optar pelos títulos sem o cupom semestral, para que esses juros ajudem ainda mais a crescer o meu patrimônio. Pode me falar a verdade, o papel que você separou já está cheio de anotação, não é não? Então senta o dedo aqui no like para eu saber que você está gostando e, mais importante, você está entendendo sobre os títulos públicos. O terceiro tipo que a gente tem é um título que foi lançado há pouco tempo. É o Tesouro Renda Mais. A ideia por trás da criação desse cara foi a seguinte:
Você escolhe uma data de aposentadoria, vai acumulando patrimônio até lá. Quando chega nessa data, você vai ter uma renda mensal durante 20 anos. Se você olhar, é como se fosse uma previdência privada, concorda? O rendimento dele é igualzinho ao Tesouro IPCA+, ou seja, ele vai render a inflação mais um pichuleco. Na essência, ele é muito parecido mesmo com o Tesouro IPCA+. Então qual que é a grande diferença entre um e outro? A gente vai discutir depois, com um pouco mais de detalhe em outro vídeo, quando a gente for falar de taxas e também sobre imposto de renda na renda fixa. Mas praticamente a diferença aqui é a taxa de custódia que você paga anualmente. Só que tem uma pegadinha. O Renda Mais só fica melhor mesmo se você investir pelo menos 20 anos. Na minha opinião, o grande diferencial desse título daqui está na forma como o governo fez para poder simplificar o jeito de se investir pensando na aposentadoria. No site do Tesouro, que eu vou deixar aqui na descrição e também no comentário fixado, você simula de forma muito simples, colocando a sua idade, quantos anos você quer se aposentar, com qual valor de aposentadoria você quer, e ele vai calcular tudinho para você. Quanto que você precisa colocar por mês, e você ainda pode deixar esses pagamentos mensais de forma agendada. Isso facilita demais. Calma, não desiste não, porque estamos já chegando no final. Pega outra folha, porque essa aí já está cheia de anotação. E o último título que a gente vai falar aqui é o Tesouro Selic. Esse título vai praticamente entregar a taxa Selic como rentabilidade. E ele rende todo dia. Ele é o título mais seguro que tem, porque o risco de você vender ele antes do vencimento e ter um prejuízo é muito, mas muito pequeno. Como eu comentei nesse vídeo aqui, esse título é uma boa opção para você poder colocar a sua reserva de emergência e tirar ela da poupança. Além do Tesouro render mais do que a poupança, ele também rende todo dia. Lembra que a poupança não é assim. Você precisa esperar 30 dias para poder receber o rendimento. Se você tirar com 29, já era, não vai render na dica de nada. Um ponto importante sobre os títulos que a gente falou até agora, com exceção do Selic, é que se você vender o título antes do vencimento, e presta atenção que isso é muito importante, você pode ter prejuízo, porque existe um negócio que se chama marcação a mercado. Mas se você segurar até o vencimento deles, é 100% garantido que o governo vai te pagar a taxa que ele combinou e você não vai sair no prejuízo. Isso aqui vai ser um papo para um outro vídeo, mas de forma simples, os títulos variam o preço dia a dia. Então se você está começando agora, e aqui não é uma indicação, mas na minha opinião, espera até o final do vencimento e não vende ele de forma antecipada. Ganha experiência primeiro. Lembra que investir é uma maratona e não é uma corrida de 100 metros. Bom, mas e aí? Qual que rende mais? E a resposta é aquele bendito depende. Porque o cenário econômico varia. Pensa comigo. Vamos pegar dois exemplos de títulos com o mesmo vencimento para facilitar a nossa análise aqui. Hoje você tem um Tesouro pré-fixado 2029 rendendo quase 11% ao ano. Do outro lado você tem um Tesouro IPCA+, também de 2029, rendendo inflação mais 5,3%. Se hoje a nossa inflação está mais ou menos 4%, o Tesouro IPCA+, vai render os 5,3% mais os 4%. Dando 9,3 no total. Aí você vai pensar, pô, vale muito mais a pena então eu colocar tudo aqui no Tesouro pré-fixado. Não necessariamente, gafanhoto. Como a gente falou antes, o pós-fixado ele pode variar com o tempo. Então você tem que pensar qual que é a perspectiva futura da economia. Será que a inflação vai subir ou vai descer? Porque se ela subir muito, o IPCA+ vai ter sido uma melhor opção. Agora é contigo. Com esse conteúdo aqui, você já está dando aula sobre o tema e viu que dá para começar a investir com praticamente R$30. Já me deixa aqui nos comentários se você investe em Tesouro Direto ou se a partir de agora você está pensando em investir. Então até o próximo vídeo. Fui!